Olá, eu sou a Carla do Pacote Literário e hoje eu venho contar para vocês como foram as minhas leituras do mês de novembro. O ano está chegando ao fim, já estamos aí em dezembro, o ano voou, né? Tivemos muitas coisas boas, muitas coisas ruins acontecendo e a leitura, para variar, foi a minha fuga, né, disso daí tudo. Foi muito bom poder ler bastante, além disso, criar o canal, estar aqui com vocês, enfim, agradeço a todo mundo que me segue. E quero pedir, se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrita, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já aperte o botão para se inscrever, aperta o botão também do sininho para você não perder nenhuma notificação quando sair vídeo novo. Deixe seu curtir, porque isso ajuda bastante no trabalho aqui do canal. Só mais um aviso, vou começar pelos livros adultos, depois vou para os livros infantis e depois tem um conto no final do vídeo, tá bom? Espero que vocês gostem das leituras que eu fiz no mês de novembro. Vai dar pra ouvir daí, muita chuva por aqui, mas vamos continuar gravando e eu espero que o ruído não atrapalhe vocês a conseguirem, né, pegar as indicações, verem os vídeos e tudo mais. O primeiro livro finalizado no mês de novembro foi Depois do Sim, da Taylor Jenkins Reid. Leitura mega hypada, né, gente? Aliás, o que dessa autora não está mega hypado, né, minha gente? Aqui a Taylor traz um casal, que é a Laurie e o Ryan, que depois de ficarem casados por mais de 10 anos, eles têm se estranhado bastante. E para conservar o que ainda resta ali de respeito entre os dois, de sentimento, porque eles têm certeza que eles se gostam, né? Eles decidem passar um ano separados e depois eles voltarem a se encontrar. E aí eles combinam de que de maneira nenhuma eles vão se comunicar durante esse ano que eles vão passar separados, né? E vai ser um ano repleto de desafios para ambos os personagens, principalmente para ela. Muita coisa além disso, né, em paralelo a isso vai acontecer. E é uma verdadeira jornada de descobertas. Ela vai se descobrir muita coisa, ele também vai se conhecer melhor, né, depois desse distanciamento. E aí eles vão também entender as dores e as delícias ali, né, do que é ficar sozinho, né, do que é realmente ter um relacionamento, do que é o amor, enfim. Então, assim, é muito interessante a leitura. A Taylor, ela sabe como prender o leitor do início ao fim do livro. É um livro que traz muita coisa pra gente refletir, né, questões pessoais, questões familiares, de manias, trejeitos que cada um tem, né, os sentimentos de cada personagem. Porque na realidade eu penso assim, que a gente é um conjunto de todas essas coisas, né? Então não tem jeito da gente ser só a parte boa que o outro deseja de nós e nem tem como a gente querer que o outro seja só as qualidades que a gente vê nele. Então é muito interessante para quem busca livro aí sobre relacionamento, sobre casamento. Eu acho uma ótima pedida com essa autora que realmente me surpreende a cada livro que eu leio dela. Depois eu li Antes que eu vá, da Lauren Oliver, para o projeto dos 12 livros para 2021, que vocês escolheram para que eu lesse lá pelo Instagram, no formulário que eu deixei no ano passado. Aliás, esse ano os livros já foram escolhidos para 2022, em breve eu vou trazer vídeo sobre isso para vocês. Se você ainda não me segue pelo Instagram, dá uma passadinha, vou deixar aparecendo por aqui, porque lá eu sempre compartilho muito conteúdo legal, muita coisa sobre leitura, sobre literatura, e eu acho que você vai gostar, tá? Então, sobre o livro, eu acho que eu fui com muita sede ao pote, né? Eu vi esse livro sendo muito recomendado, muito indicado. E aqui a gente conhece Samantha, é uma adolescente que tem tudo, ela tem amigos, ela e as amigas são populares na escola, enfim, ela tem tudo que uma pessoa quer da vida. Então ela morre em um acidente de carro, né? E aí ela acorda, depois da morte, ela acorda novamente em sua cama para viver aquele dia em que ela morreu por 7 vezes. E aí em cada uma das vezes que ela revive aquele dia em que ocorreu sua morte, o livro se desenvolve um pouco mais, e aí a gente vai conhecendo um pouco do passado dela, um pouco da família dela, né? E aí a gente tem, assim, muita coisa que envolve aí o ensino médio, né? Eles estão ali estudando ainda, e aí a gente vai caminhar mais para esse lado de estudos, de bullying, de relacionamentos ali, de amor, relacionamentos de amizade, tudo quando ainda está começando, né? Eu achei a história extremamente repetitiva, porque querendo ou não, tem muita coisa que se repete ali, né?
tem algumas possibilidades que ela revive, né? E algumas novidades que ela vive num dia, como se fosse um dia diferente daquele último dia em que ela morre. Então, assim, não me pegou muito, eu não consegui, como eu digo, esquecer uma possibilidade para poder pensar novamente ali em como seria a vida se fosse daquele segundo jeito, daquele terceiro jeito e até 7. E, assim, a reflexão que ficou pra mim é pra gente aproveitar a vida ao máximo, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, né? Como que ela podia imaginar que isso ia acontecer com ela? Então, assim, fica a minha recomendação com essas ressalvas de que a história pode ser repetitiva e pode se tornar chata a leitura para alguns leitores, como foi o meu caso. Bom, gente, a minha terceira leitura do mês de novembro foi Clube do Abacate, da autora Mariana Torres, obra nacional, mega recomendada. Eu fiz a leitura desse livro para uma leitura coletiva da agência LC Comunicação e foi ótimo poder discutir com os outros participantes, né, da leitura coletiva e também com a autora, porque o último encontro teve a presença dela e foi muito legal poder conversar. Aqui a gente tem várias temáticas polêmicas, a gente tem duas crianças que são irmãs, o Teco e a Juju, e eles são crianças de uma família privilegiada e bem tradicional dos anos 2000. Então, assim, a gente tem aquela questão da proteção dos pais, né? Que os pais super protegem. E várias coisas acontecem ali, a gente entende a dinâmica da família, a gente entende como se dão as coisas ali dentro, né? E conforme essas crianças vão crescendo, elas começam a perceber e questionar diversas opiniões e atitudes dos pais e da sociedade em geral. Então a gente vê aqui um discurso que tem muito de combate ao racismo, combate ao machismo, combate à homofobia, pelos olhos de crianças que estão cheias de dúvidas. Então, por que você acha isso, vó? Não é bem assim que acontece, né? Ou o pensamento da criança, né? Meu pai falou isso, meu pai pensa assim, será por quê que aquela pessoa é diferente? Então, foi muito legal poder acompanhar isso pelos olhos da criança, né? E, além disso, a gente ainda tem uma questão da descoberta da própria sexualidade. Achei bem interessante a abordagem da autora, que não ficou uma coisa pesada, ficou uma coisa bem real, né? De acordo com a idade dos personagens também. E algo bem típico ali da pré-adolescência, que é a idade em que essas crianças estão. A escrita da autora é super fluida, eu até falei com ela isso, que parece que ela escreveu e os personagens criaram suas próprias vidas, então ela não tinha tanto controle mais sobre eles. E foi muito legal porque isso tornou a história extremamente real. O livro traz discussões importantíssimas, é de uma autora nacional, então, gente, fica a minha recomendação para vocês aí. Bom, depois eu li Mulherzinhas, da Luísa May Alcott, não sei se é assim que fala o nome dela, que é um mega clássico. Eu vou deixar a capa aparecendo por aqui para vocês. Mas já aviso que tem milhões de versões desse livro, né? Eu li por uma versão comprada na Amazon, na verdade estava e-book gratuito e eu acho que continua, dei uma olhada lá hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, continua gratuito. Então, se eu não me engano, tem 2 versões gratuitas na Amazon e tem várias e várias e várias edições lindíssimas que eu andei vendo, de várias editoras. Então, para quem gosta aí de uma edição mais bonita, edição de luxo, pode procurar porque tem. Eu li junto com a Amanda, do Psicóloga Literária, em um projeto parecido com o que a gente fez do Dan Brown, que eu ainda vou fazer um vídeo explicando para vocês como vai ser, né, em que nós vamos fazer a leitura de livros clássicos, né? Então, para novembro ficou definido Mulherzinhas. Foi bem legal poder discutir, porque a gente não faz uma discussão só, a gente discute ao longo da leitura, e foi bem interessante saber, né, a posição dela a respeito de algumas coisas, me abriu os olhos para algumas questões que eu ainda não tinha observado. Aqui a gente conhece a família Marte, que é formada pelos pais e 4 irmãs, a Jo, a Beth, a Meg e a Amy. E o livro é um apanhado ali da vida delas, então a gente acompanha a rotina, os eventos, as ocupações, as relações cotidianas, as personalidades e também o modo de ser de cada uma, né, ali, os pensamentos delas. E é muito interessante a gente observar, né? A gente ter acesso a isso. Só que assim, eu achei a leitura muito linear, meio morna, assim. Eu acho que é por ser um livro escrito há mais de 150 anos, então a gente tem ali, no meu entendimento, né,
uma leve semente do que viria a se tornar o feminismo posteriormente, com mulheres fortes, com mulheres decididas, bem à frente ali do seu tempo, muito questionadoras, né? Então, assim, a gente tem ali algumas questões sobre o comportamento adequado da mulher para a sociedade, a gente tem ali uma pincelada de qual seria o papel adequado que a mulher poderia ocupar, né? Então, assim, é bem interessante a gente ver como a sociedade era na época, né? E foi muito bom, né, ter lido, porque tem essas questões e tem também a questão familiar. A gente vê ali o transbordar de amor entre essas irmãs e principalmente da senhora Marty, que é a mãe, em relação às filhas. Então é muito legal, porque tem essas questões de temperamento, de uma, de outra. Então, apesar de ser uma obra sem grandes reviravoltas, nem acontecimentos extremamente marcantes, tem essas nuances aí de conhecimento humano que eu achei sensacionais. E entendi porque que o livro é um grande clássico, né? Talvez seja uma leitura para ser feita com mais calma, seja uma leitura para ser feita quando você tiver mais um tempo, né? Talvez para insistir um pouquinho, porque realmente não é um livro que prende a leitura o tempo inteiro de leitura, não é um livro que faz você ficar super curiosa pelo que vai acontecer, né? É um livro que vem com outras mensagens, muita coisa escrita nas entrelinhas, então é bem interessante. E assim, esse é o feminismo da época, né, gente? A gente não tinha a internet aí para jogar no mundo uma forma de pensar e você se identificar e começar a raciocinar a respeito disso e talvez aderir a algum movimento, né? A gente tinha as coisas acontecendo ao inverso. Dentro da pessoa tinha essa vontade e aí ela começou a se identificar com outras pessoas que também tinham e dali surgiram dúvidas, questionamentos e lutas, né? Que a gente acompanha até hoje. Então é um livro bem bacana, mas ficam essas ressalvas, né? Que eu falei a respeito do momento de leitura. Depois foi a vez dessa grande surpresa que eu tive esse ano. Um dos livros mais surpreendentes do ano para mim, que foi Frankenstein, da Mary Shelley. Eu sempre tive vontade de ler esse livro. Esse é outro, gente, que tem várias e várias e várias versões. A minha é essa da LM Pocket. E eu super recomendo porque é uma edição simples, que entrega o que promete, enfim. Mas tem edições lindíssimas, de luxo, muito rebuscadas, cheias de detalhes. Então, para quem gosta, para quem deseja começar a ler clássicos ou ler este livro especificamente em uma versão mais bonita, pode procurar porque tem muita coisa legal. Então, vocês sabiam que Frankenstein é o nome do criador e não da criatura? Porque a vida inteira eu olhei para esse homem aqui, ó, e sempre pensei que ele era um monstro que chamava Frankenstein. Bom, não é. O Dr. Frankenstein é um médico que faz um experimento que tem como objetivo vencer a morte, né? E o plano dá errado, dando origem a essa criatura, que é quem a gente conhece eu pelo menos conhecia por Frankenstein. E aí várias coisas ruins passam a acontecer, várias tragédias ali, principalmente na família desse médico. E no desenrolar da história a gente vai conhecendo, né, um pouco da vida, da família, dos desejos, dos sonhos dos personagens. A escrita da autora, ao contrário do que eu pensava, é extremamente fluida, fácil. E eu sempre tive um pouco de medo, tanto da parte assim que eu pensava que era muito aterrorizante, né, que era muito que era uma coisa mais voltada para o terror, e eu não achei, né? É um grande clássico que me despertou vários sentimentos, várias reflexões. No meu entendimento, ele tem muito mais de drama do que efetivamente de terror, né? Ele é sombrio em alguns pontos, mas tudo mais voltado para o sofrimento, para o sentimento e para a condição humana mesmo, né? E deixa a reflexão, quem é o verdadeiro monstro, né? O criador ou a criatura? Então eu super recomendo, gravei um vídeo todo sobre ele, que em breve vai estar disponível aqui no canal. Depois eu fiz a leitura de Toma que o Filho é Meu, da Carla Pereira Piazza, que é parceiraça também do Pacote Literário. Me enviou o livro com o maior carinho para que eu fizesse a leitura. E aqui a gente conhece Juliana e Rafael, que se desdobram totalmente ali na criação dos filhos, cada um tem seu emprego, com carreiras consolidadas, né? E os pais deixam os filhos na casa dos avós, deixam com uma empregada doméstica, na escola, em aulas complementares. E a autora, ela fala muito da culpa que ronda os pais quando eles não podem estar fisicamente presentes ali para passar longos períodos com seus filhos.
É uma cobrança muito grande nos dias de hoje, né? Porque a gente trabalha muito e assim, eu pude me identificar muito com a leitura porque eu tenho justamente uma filha e eu trabalho fora e eu tenho as coisas aqui do canal e outras obrigações, como, né, todo mundo tem, toda mãe tem. Então, eu me identifiquei bastante com o desenrolar dessa história, né? Mas assim, o que eu consegui tirar daqui, né, de reflexão e até aplicar em minha vida é que o tempo que a gente passa com os filhos, no meu entendimento, não precisa ser um tempo extremamente longo, desde que seja um tempo de qualidade. Então, quando você deixa os filhos com os avós ou coloca o filho na escola, na verdade você não está efetivamente terceirizando a educação dos filhos. Eu acho que a gente faz isso quando a gente fica em casa, está do lado dele e ele está só na televisão, só no celular, só no computador, né? Não tem um momento junto em família, diário, semanal, né? De acordo com a disponibilidade de cada um. Então, assim, nós temos que raciocinar a respeito disso, porque os filhos são as pessoas que ficam em nossas vidas, né? A gente não vai criar só até certa idade, a gente vai criar pro resto da vida, eles vão continuar sendo filhos independente da idade. E o que eles aprendem na infância, eles levam para o resto da vida. Então, assim, eu gostei bastante do livro. Ele tem algumas questões ali que foram discutidas que me aguçaram bastante ali a curiosidade e a forma de pensar da autora também, né? Me deixou com esse sentimento de reflexão mesmo. E eu super recomendo para pais e educadores. Depois eu fiz a leitura de Família É. Gente, esse livro é lindo demais da conta. Eu recebi em parceria com a editora Pomar de Ideias. E aqui a gente tem Otto e Tom, que são pai e filho coelhos. E o Tom observa as famílias e suas várias formações. Então ele vê ali uma família que tem só neto e avó. Ele vê uma outra família que tem 2 mamães. E a própria família dele também é diferente e especial do seu jeito, porque é formada apenas por ele e seu pai. E quando o pai fala isso com ele, ele fica assim, sabe, dá pra gente lembrar, pensar na cabecinha da criança, fervilhando e tentando entender, né? E tentando e aprovando essa identificação com uma família diferente e única. Então, assim, eu terminei o livro emocionada com a sensibilidade da autora. Eu acho que é o tipo de livro que o mundo precisa. A edição é linda, vem com marcador, com o jogo da memória. E vou mostrar pra vocês um pouquinho da edição. A capa não é capa dura, mas é uma capa bem bacana. A gente tem ilustrações bem bonitas. E eu super recomendo. Eu gostei tanto do livro que eu fiz um vídeo inteiro sobre ele, que já está disponível aqui no canal. Li Monteiro Lobato em quadrinhos, Don Quixote das Crianças, da editora Globo. E aqui eu preciso falar, né, que eu não sabia muito a respeito da história de Don Quixote. É um livro que eu tenho muita vontade de ler. E aqui a gente tem um pouquinho de contato com a história, que eu achei bem legal. A Emília, ao mexer na estante da Dona Benta, encontra o livro do Don Quixote. E a avó pega o livro e conta a história do cavaleiro andante ali para os netos e para a boneca falante, né, que é a Emília, de uma maneira extremamente didática. Então, assim, eu acho que o autor ele soube construir ali a ponte entre os personagens e o sítio do Pica-Pau Amarelo, do sítio do Pica-Pau Amarelo e do Don Quixote, e tornou a aventura bem gostosa para o leitor. Vou mostrar um pouquinho da edição. As ilustrações são bonitas, os quadrinhos bem fáceis de compreender, né? E ele foi adaptado da obra do Monteiro Lobato por André Simas. Eu gostei bastante, eu tenho as minhas questões aí com relação ao sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Com relação a algumas coisas que fazem parte do passado, mas eu acho que aqui a gente tem uma história que tá meio que livre, né? De algumas questões que eu tenho aí contra o modo como o sítio foi pensado antigamente, né? Eu acho que é bem uma marca de uma época e agora a gente ressignifica, né, alguns valores aprendidos aí antigamente e enfim. Acho que é uma obra recomendada para todas as idades. Segredos de uma Vida no Museu, da editora Inverso, parceiraça também do pacote literário, que me enviou esse livro e eu curti bastante. Aqui a gente tem um personagem bem diferente, né, que eu nunca vi em nenhuma história. O personagem é um meteoro, o meteoro de Bendegó. E ele foi encontrado e levado para o Museu Nacional, onde ele encontrou vários amigos e ficou
né, próximo ali de outras peças e preciosidades. Justamente quando aquele meteoro tão solitário consegue alguns amigos, o museu é incendiado e ele é o sobrevivente. Então ele volta a ficar sozinho. E, gente, eu nem sei mencionar pra vocês todos os sentimentos que me tomaram enquanto eu fazia a leitura desse livro. A gente, né, não tem como a gente ler e não lembrar do incêndio que tomou o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Triste demais por saber que tanta coisa se perdeu. E eu acho que é um livro que fica pra história, né? Ele traz a história que realmente aconteceu de uma forma lúdica, mas o suficiente para as crianças entenderem, né? E a edição também é bem bonita. Vou mostrar um pouquinho por dentro. Eu acho que se engana quem pensa que é uma obra voltada apenas para o público infantil, né? Eu mesma recomendo para todas as idades. Depois eu fiz a leitura de Valentina, A Vida Vem de Trem, que eu também recebi em parceria com a Inverso. E aqui a gente conhece Justin. Justin é jornalista e está dentro de um trem indo entrevistar o escritor vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. E aí aquela ansiedade bate nele, né? Claro, entrevistar uma pessoa tão importante, né? Seria talvez a entrevista da vida dele. E algumas lembranças invadem a sua cabeça enquanto ele está ali dentro do trem. Ele volta para o passado, a uma viagem de trem que ele fazia sozinho, quando criança, indo para casa dos seus avós. E nessa viagem ele conheceu Valentina. Esse reencontro com o passado faz com que Justin tenha força ali, né, para enfrentar essa ansiedade que ele está agora. É um livro com muita simbologia, muitos significados. Eu gostei bastante de ter lido, não tem como eu dar mais detalhes da história, porque senão fica sem graça, né, para quem for ler. E me fez refletir como uma atitude de alguém pode marcar nossa vida, né? Até quando nós guardamos conosco as lembranças de momentos e pessoas que nos tocaram no passado. Gostei bastante. Uma edição bem caprichada, com ilustrações bonitas, que me remeteram justamente a essa nostalgia aí do passado, sabe? As letras são grandes, o espaçamento é muito bom e eu acho que é uma ótima pedida aí para os pré-adolescentes, adolescentes, super curti a leitura. Depois eu li o terceiro livro recebido, né, nesse mês em parceria com a Inverso, que foi Os Dois Mundos de Linda, também bem bonito, é um infanto juvenil. Aqui a gente acompanha Linda, que tem 14 anos e tudo que o dinheiro pode comprar. E o que Linda não tem é o que, no meu entendimento, é o mais importante que se pode ter na vida, que são amigos. E aí ela consegue se aproximar de Rafa, que é um colega da escola, mas um obstáculo a separa novamente dessa conquista. E aí Linda descobre que tem uma aptidão bastante peculiar e meio sobrenatural, que me deixou super angustiada e trouxe alguns sorrisos também durante a leitura. Não posso também contar essa questão do que é esse segundo mundo de Linda, pois não perde a graça da leitura, mas posso garantir para vocês que é bem interessante, e até eu que não curto muito essa pegada meio sobrenatural, achei bem legal, ficou bem incrível, ficou bem real a forma como a autora conseguiu colocar. A história ainda traz dramas típicos, né, da pré-adolescência, com a questão da falta de estrutura emocional para lidar com as frustrações, com os problemas típicos dessa idade também, né, mas com os problemas da vida em geral. Então, assim, acho que o livro ele traz algumas lições importantes, principalmente até que ponto nós estamos dispostos a ir para conseguir o que almejamos. Então, puxar o tapete, né, talvez passar por cima de alguém, passar por cima de sonhos e de vontades dos outros. Então, parece que é um livro infantil, infanto-juvenil, mas eu acho que ele também é recomendado para todas as idades. A diagramação do livro é bem interessante e as ilustrações em preto e branco são bem bonitas. Edição super caprichada, como sempre, da editora Inverso, e eu recomendo bastante. A Menina que Não Gostava da Noite, recebida em parceria com a autora Mônica Costa. Todo mês eu tô fazendo a resenha de um livro dela, ela me mandou vários. E aqui a gente conhece a história da Clarinha. Ela tem 5 aninhos de idade e muito medo do escuro. Ao ir dormir, ela preocupava se apareceria bicho-papão, fantasma, monstro, tudo mais que aparece no imaginário infantil nessa idade. Né? Como eu tenho uma filhinha pequena, eu vejo que é muito fácil, né, as crianças terem esses medos. Né? Eu tinha quando eu era pequena, enfim, né, eu acho que é interessante o livro, inclusive, para lidar com esse medo. Até que um dia um passeio ao interior muda completamente a forma como a Clarinha vê a noite. Ao conhecer a lua cheia,
observar as estrelas, uma estrela cadente, ela começa a perceber que não é tão necessário assim temer tanto ao ponto de ficar sem dormir, de ter pesadelos, né? Então eu adorei a leitura, penso que é um livro muito próprio para essa idade, justamente para auxiliar os pais, os educadores a mostrar às crianças que esse tipo de coisa, monstro, bicho-papão, fantasma, não existe. E que eles podem ter tranquilidade para dormir, para enfrentar o escuro sem medo, para ficar sozinhos, para dormir no próprio quartinho à noite, sem ter companhia. Enfim, eu gostei bastante, recomendo, né, a quem está aí nessa luta, às vezes, para o filho poder dormir sozinho, perder o medo do escuro. As ilustrações são bem bonitas, a diagramação é bem feita, né? Esse eu li junto com a minha filhinha e ela conseguiu identificar os personagens, ela conseguiu aproveitar bastante a leitura. Também lido em novembro e para finalizar esse vídeo eu li o conto Paragon, do Ariel CLM, que já se tornou também um parceiraço aqui do pacote literário. O Ariel ele tem um jeito muito peculiar de escrever que, assim, as viagens dele se tornam as nossas viagens também. E esse conto traz Caio, que é guia turístico, e a Júlia, que cogita trabalhar numa mansão de Paragon, que é o nome do lugarejo. A Júlia consegue um emprego e após algum tempo, alguns fatos trágicos começam a ocorrer. O autor nos leva ao auge do suspense. Gente, eu li tudo em uma sentada, porque eu não dei conta. Eu tive que ler logo para saber o que ia acontecer. E como sempre, né? O Ariel me pegou aí com um final absolutamente inesperado, mas muito crível. Inclusive, depois eu fui pesquisar e vi que isso já aconteceu, né? Na vida real. Mas não posso falar o quê, porque senão perde totalmente a graça de ler. O conto está disponível na Amazon e eu super recomendo. Para quem gosta de contos aí, de uma coisa bem diferente, assim, né, eu super recomendo. Bom, gente, o vídeo de hoje tá chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado das leituras que eu fiz e que eu trouxe as indicações aqui pra vocês. Me conta aqui embaixo se vocês já leram, têm vontade de ler algum desses livros que eu fiz a leitura em novembro. Me conta também se foi um mês produtivo de leituras por aí, se vocês conseguiram ler muita coisa também. Eu reitero meu pedido para que se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, deixe seu like, isso ajuda bastante na divulgação do trabalho aqui do canal. Gratidão a quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.